Oi, seus lindos, oi, suas lindas que estão aí com a gente no canal. Tô numa gripe fodida. Era para ter postado mais um vídeo essa semana, mas eu não dei conta de fazer 2 por semana. Então, peço paciência para todos aí que estão buscando novos vídeos, porque eu estou assim, tentando responder todo mundo, tentando acompanhar as dúvidas de todos, e, por enquanto, somente um vídeo por semana. Vamos fazer agora um vídeo sobre a Vunesp. É uma banca legal, uma banca tranquila. Eu achei muito interessante porque as respostas são diretas. Dá para fazer um trabalho legal. Ela obedece às normas gramaticais com poucas exceções. Então eu achei uma banca legal, uma banca gostosa. Recados, inscreva-se no canal, por favor. Compartilhe o canal com os amigos, inimigos e afins. E participe da vaquinha se puder. Dedicatórias. Cara, eu quero dedicar esse vídeo para uma porrada de gente. Para começar, para essa menina aqui, a Deise Amorim, que pediu para fazer uma aula sobre verbos defectivos e irregulares. Deise, já tem um vídeo mais ou menos assim no canal, mas eu vou botar essa dúvida sua ao final do vídeo sobre a Vunesp, tá? Também tem mais dedicatória aqui, ó, para o Vinícius Leles, que é um camarada que está acompanhando a gente, tem o Carlos Neto, tem o Natan Oliveira, o Leonan Messias, o Ricardo Oliveira também está agarrado aí com a gente. Então eu dedico esse vídeo para vocês, cara, que chegaram aí de bobeira no canal, estão com a gente, estão agarrados nos estudos. Então tudo de bom para vocês, obrigado pelo apoio, obrigado pela divulgação que vocês estão fazendo para a gente, porque aqui eu não penso em mim, eu penso em todo mundo, então é um grupo caminhando juntos, tá? Então vamos embora fazer o vídeo sobre Vunesp. Fácil, tranquilo e bem mais exato nas respostas quando se refere à gramática. Vamos falar sobre essa prova de assistente administrativo aplicada em 2017. Então, uma prova atual. Vamos ler esse texto aqui e vamos ver no que vai dar. Fogo e madeira. Não foi pouco para um único dia de fiscalização. 2 caminhões, um trator, uma caminhonete e uma pá carregadeira foram utilizados pelo IBAMA por servirem à extração ilegal de madeira na divisa entre Rondônia e Mato Grosso. Embora os agentes do Instituto tivessem o que comemorar, seria incorreto qualificar como êxito o que ocorreu, pelo menos de uma perspectiva mais alongada no tempo. A facilidade com que se encontraram sinais flagrantes de desmatamento nada mais revela do que o extremo de sem cerimônia dos madeireiros ilegais na Amazônia. Autorizada por decreto de 2008, a destruição dos equipamentos empregados nessa atividade predatória parece ser uma das poucas punições efetivamente ressentidas pelos infratores. Levada a cabo por meio de helicópteros, a ação do IBAMA afugenta pelo mero estardalhaço de sua aproximação, os responsáveis diretos pelo crime. Porém, mal os helicópteros levantam o voo novamente, o desmatamento prossegue. Operações desta monta se fazem de raro em raro e os madeireiros não chegam a abalar-se da área protegida. Além da óbvia extensão da floresta, outros fatores tornam complexa a fiscalização. Madeireiros possuem, por exemplo, licença para a exploração sustentável do recurso natural, mas a utilizam para enveredar em áreas protegidas. Iniciativas mais extensas e difíceis, mas de maior alcance, envolveriam o engajamento da população em outras atividades atraentes do ponto de vista econômico. A falta de alternativas de trabalho, sem dúvida, explica por que madeireiros ilegais encontram algum apoio entre os habitantes da região. Ainda que fulgurante, a ação de poucos fiscais será incapaz de interromper o desmatamento. Pronto, aqui acabou o texto. Isso aqui foi retirado da Folha de São Paulo, adaptado, etc. E agora vem as questões sobre esse texto, muito simples. E a pergunta também é muito bacana. Quer ver? Olha só. Sem prejuízo de sentido do texto, então, quando eu falo sobre prejuízo de sentido, eu falo de semântica. No último parágrafo, ainda que fulgurante, a ação de poucos fiscais será incapaz de interromper o desmatamento, o trecho destacado pode ser substituído
por. Então, ele está querendo falar que esse texto destacado aqui, esse trecho destacado, ele pode ser substituído por. E eu tenho essas alternativas aqui, ó. É uma questão semântica, portanto, uma questão de interpretação. Você não pode perder o sentido do texto. O que é o sentido do texto? É o que a mensagem te passa, o que ela quer dizer para você. Então, olha só, ainda que fulgurante, eu posso colocar caso seja fulgurante? Não. Como é fulgurante? Também não. Eu estou querendo dizer que esse ainda que é fulgurante, ou seja, embora fulgurante, a ação de poucos fiscais será incapaz. Embora, contudo, todavia, entretanto, aliás, eu vou ficar com a letra C. Fácil demais, nosso amarelão está aí. E agora uma explicação rápida. A conjunção ainda que é classificada como concessiva, que exprime ideia de exceção ao que foi dito. Portanto, pode ser substituído por outras do mesmo tipo, como embora, mesmo que, contanto, apesar de, entre outras. Lembrando sempre de fazer a adaptação das frases para não haver mudança de sentido. Então, vou pegar esse pedacinho final aqui, para você ver que eu não posso mudar o sentido. Quando eu falo sentido, eu falo lógica, eu falo compreensão, e quando eu falo compreensão, eu falo sobre semântica. Pode ser? Então, ficou a letra C. Nesse segundo aqui, eu tenho o seguinte. No trecho do penúltimo parágrafo do texto, iniciativas mais extensas e difíceis, mas de maior alcance, envolveriam o engajamento da população. A forma verbal em destaque expressa sentido de. Qual é a forma verbal em destaque? Envolveriam. Possibilidades. Letra A. Improbabilidade. Então, não é provável que elas envolveriam o engajamento da população. Só tem que eu tenho que lembrar aqui, ó, que esse verbo ele foi conjugado no futuro do pretérito do modo indicativo. Eu envolveria, tu envolverias, ele envolveria. E o indicativo, ele é objetivo, ele trata das coisas que podem ser realizadas. Então, não é improbabilidade. Letra B, certeza. A certeza também não pode ser utilizado. Voltando ao verbo envolveriam, como ele é um futuro do pretérito, ele funciona assim. Se fosse utilizado, caso fosse utilizado, é nesse caso. Letra C, ação concluída, voltando para o mesmo verbo. O verbo ele fala sobre o futuro do pretérito. Eu envolveria, tu envolverias, ele envolveria, nós envolveríamos, vós envolveríeis, eles envolveriam. Então está no futuro de um passado, ou seja, se no futuro isso fosse feito, funcionaria. Então eu tenho que tirar essa ação concluída também. Dúvida. Não é dúvida porque trata-se de um verbo conjugado no modo indicativo, e no indicativo não se passa dúvida, somente no subjuntivo. Possibilidade é essa. Por que possibilidade? Futuro do pretérito é uma coisa que, se for feita no futuro, vai funcionar. Então, uma possibilidade, se for feita no futuro, ela vai funcionar. Eu achei que, para solucionar o problema desse verbo aqui, eu vou até colocar aqui embaixo. É um verbo conjugado no modo indicativo. E qual é o tempo dele? Futuro do pretérito. O futuro do pretérito, ele diz tudo, né? Ele me diz que há uma possibilidade de uma coisa ser utilizada no futuro funcionar. Se fosse futuro do presente, era uma certeza de que no futuro a coisa funcionaria. Mas como é futuro do pretérito, é a possibilidade. Então ficou a letra E. Nessa questão eu tenho uma charge. Um quadrinho do Níquel Náusea, aqui ele está falando assim, normalmente eu ando bem devagar. Embaixo, batendo papo, admirando a paisagem. Ao lado, desculpem, mas hoje estou morrendo de pressa. Que figura de linguagem tem aqui morrendo de pressa? Eu tenho aqui uma hipérbole. Eu não estou morrendo de pressa, estou muito apressado. Isso não quer dizer que eu esteja morrendo de pressa.
Nas falas do caracol, os advérbios normalmente, bem e devagar expressam respectivamente circunstâncias de. Normalmente, cara, é o modo que ele age. Qual é o modo que você age? Você age de modo normal. Então, eu tenho aqui modo. Então, posso ficar com a letra A letra C e a letra E. Bem. Esse bem aqui, cara, vamos ver onde ele está. Bem devagar. Ele fala que normalmente eu ando bem devagar. Bem eu posso colocar no lugar dele, eu posso colocar muito devagar. Estou alterando o valor de devagar. Eu estou dando uma intensidade no devagar. Então, o segundo é intensidade. E agora, devagar, eu acho que também entra no modo. Devagar é o modo como eu ando. E qual outro modo que você anda? Normal. O normalmente, que é um modo que eu ando normalmente. Além de normalmente, eu ando devagar. E esse bem aqui ficou como intensidade. Ficou letra C, modo, intensidade e modo. Essa fácil também. Cuidado só com o bem, que ele modifica a palavra devagar, mas ele não modifica no valor sintático, ele modifica no valor semântico. Como seria esse valor semântico? Ele dá uma intensidade a mais à palavra devagar. Próxima questão, tirei aqui de um concurso aplicado em 2017. Órgão, Câmara de Mogi das Cruzes, São Paulo, procurador jurídico. É um lance de interpretação quanto às conjunções. Releia os trechos selecionados do texto. Ao mesmo tempo, a coroa portuguesa fechava as tipografias dos trópicos porque temia que ideias subversivas pudessem corromper a estabilidade do Brasil. E qualquer pessoa adulta sabe que o presidente do Brasil é um produto das escolhas dos brasileiros, portanto, chega de desculpas. O último parágrafo, isso aqui foi retirado de um texto. Eu não preciso desse texto para trabalhar esse exercício. Vamos entender o lance aqui, ó. Qual a utilidade desse porquê? Ao mesmo tempo, a coroa portuguesa fechava as tipografias dos trópicos porque temia. Ora, esse aqui é uma explicação, explicando por que a coroa portuguesa fechava as tipografias dos trópicos. Então, esse porquê tem o sentido de explicação. E a segunda bolinha aqui, qualquer pessoa adulta sabe que o presidente do Brasil é um produto das escolhas dos brasileiros. Portanto, chega de desculpas. Portanto, eu estou assim, concluindo, estou fechando. Então, esse, portanto, tem a ideia de concluindo, conclusão. Vamos ver as opções que ele me dá. Assinale a alternativa em que as duas expressões destacadas apresentam, respectivamente, as mesmas relações entre ideias estabelecidas pelas expressões porquê e portanto. Foi isso que eu fiz agora. Agora eu vou procurar aqui nessas letras qual delas tem o mesmo sentido. Letra A. Cancelaram a reserva do hotel, visto que a filha não pôde tirar férias. Os funcionários do hotel trabalharam incansavelmente e logo mereceram a gratificação recebida. Eu vou tentar substituir esse visto que pelo porquê e vou ver se vai dar o mesmo sentido. Cancelaram a reserva do hotel porque a filha não pôde tirar férias. Então, estou explicando por que cancelaram a reserva do hotel. Aqui bateu. Os funcionários do hotel trabalharam incansavelmente, portanto, mereceram a gratificação recebida. Esse aqui bateu completamente. Letra A, a resposta correta. Meteu um amarelão aqui. E vou ler as outras. Todos aplaudiram o ator assim que ele entrou no palco. Esse assim que me dá ideia de tempo, né, cara? Ele entrou no palco, o tempo que ele entrou no palco, ele foi aplaudido. Naquele exato momento que ele foi,
que ele apareceu no palco, ele foi aplaudido. Já não bateu. Letra C. Os veículos foram estacionados conforme as vagas disponíveis nos andares do prédio. Os veículos foram estacionados de acordo com. Também não está explicando. Conforme aqui tem um significado de acordo com. Letra D. Iniciaram a entrega dos diplomas, já que todos os formandos haviam chegado. Iniciar a entrega dos diplomas. Concorda com todos os formandos haviam chegado. Eu só vou entregar os diplomas em conformidade com a chegada dos formandos. Também não bateu. E letra E. Para que vivam em melhores condições, os refugiados foram transferidos para outro local. Porque vivam... Aqui não tem o menor significado, não tem explicação nenhuma. Existe aqui também uma condição e não uma explicação. Realmente ficou a letra A. Leia o texto Star Trek para responder a questão. Quando estreou em 1966, a série Jornada nas Estrelas exibia um futuro que parecia realmente improvável e distante. A série era ambientada no século 23 e acompanhava as aventuras dos tripulantes da nave espacial Enterprise, com a missão de explorar o espaço e ir aonde nenhum homem jamais esteve. O teletransporte ainda não virou realidade, mas muitos gadgets, ou sei lá como é que se pronuncia isso, da série passaram a integrar o cotidiano. Sempre que o Capitão Kirk estava em apuros, abria seu comunicador e entrava em contato com a equipe. 30 anos depois, a Motorola lançou o StarTAC, popularizando o uso da telefonia móvel. Os acertos não pararam por aí. Da impressora 3D à televisão de tela plana, dos disquetes aos dispositivos USB, a série previu com surpreendente exatidão a relação do homem com a tecnologia. Jornada nas Estrelas era transgressora em sua diversidade. A equipe tinha homens e mulheres de diferentes etnias trabalhando em igualdade. Hoje, ainda não existem habitantes de Vulcano morando entre nós, mas a ideia de que pessoas de gêneros e etnias diferentes possam cumprir as mesmas funções não é mais algo utópico. Retirado de Aventuras na História, outubro de 2014, e está adaptado. Primeira explicação para aquele lance lá, o gadgets, sei lá como é que fala, são dispositivos e aparelhos. Assinale a alternativa que apresenta a afirmação correta a respeito dos trechos selecionados do texto. Letra A. Em a série Jornada nas Estrelas, exibia um futuro que parecia realmente improvável e distante. A expressão destacada apresenta a circunstância de meio, indicando que o futuro imaginado pela série era inconcebível. Realmente aqui, na letra A, ele está falando que apresenta circunstância de meio. E não é isso. Realmente aqui ele frisa alguma coisa real. Ele frisa uma verdade. Então não é uma circunstância de meio. Essa letra A está errada. Letra B. Com a missão de explorar o espaço e ir aonde o homem jamais esteve, a expressão destacada apresenta circunstância de lugar. Jamais e circunstância de lugar, estou fora totalmente, nada a ver. Jamais é um advérbio de negação. Letra C. Sempre que o Capitão Kirk estava em apuros, abria seu comunicador, a expressão destacada apresenta circunstância de modo. Qual é o modo que você está? Estou em apuros. Letra C bateu. Tá vendo que a VUNESP é tranquila? Você vai lendo, vai entendendo, vai fazendo. Tudo no gerundismo que eu estou falando, né? Letra D. A série previu com surpreendente exatidão a relação do homem com a tecnologia, a expressão destacada apresenta circunstância de causa, indicando que a série previu acertadamente o uso dos atuais recursos tecnológicos. Surpreendente exatidão, eu posso imaginar de duas maneiras. Ou é modo, ou é intensidade. Eu estou aumentando ou estou falando com qual modo a série previu a relação do homem com a tecnologia.
Não é circunstância de causa, está errado também. Letra E. Em a equipe tinha homens e mulheres de diferentes etnias trabalhando em igualdade. A expressão destacada apresenta circunstância de afirmação. Não. Em igualdade é modo. Está errado. Nesse caso aqui, né? Em igualdade fala sobre modo. Então, isso aqui também está errado. Não custa falar sobre esse lance aqui. Você sabe o que é etnia? Etnia é raça. Diferentes etnias, diferentes raças. Então, ficou a letra C, a correta. Observe as expressões destacadas nas frases reescritas no texto. Eu quero chamar sua atenção aqui, porque eu vou utilizar nesse lance aqui mais maldade do que gramática propriamente dita. Eu já tenho algum conhecimento de transitividade, você também tem, então eu vou te convidar a usar esse conhecimento gramatical básico. Por quê? Olha só como é que funciona. Ambientada no século 23, a série sempre retratava as aventuras dos tripulantes da Enterprise. Então eu tenho as aventuras dos tripulantes da Enterprise complementando, completando, respondendo o verbo retratar. Qual é a transitividade do verbo retratar? Quem retrata, retrata alguma coisa. Retratou o quê? As aventuras dos tripulantes da Enterprise. Um verbo transitivo direto. Obviamente, depois dele deve aparecer um objeto direto, jamais um objeto indireto. Tanto é que aqui não tem preposição. Beleza? E a missão era explorar o espaço. Se eu tenho explorar o espaço, eu vou pegar esse verbo aqui, explorar, vou meter um amarelão aqui, e vou falar assim, quem explora, explora alguma coisa. Explorou o quê? O espaço. Opa, eu tenho mais um verbo transitivo direto, seguido por seu objeto direto. 30 anos depois, a Motorola lançou o StarTAC, que popularizou o uso da telefonia móvel. Vamos ver aqui qual o verbo que vai mandar no uso da telefonia móvel. Popularizou. Popularizou o quê? Vou marcar o popularizou. E vou observar que o verbo aqui, ele tem um sentido de verbo transitivo direto. Portanto, depois dele, só pode ser utilizado o objeto direto e jamais o objeto indireto. Pronto, feito isso, eu vou para uma observação maliciosa. Assinale a alternativa em que os pronomes substituem corretamente as expressões destacadas e estão colocados adequadamente nas frases de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Observe que eu tenho sempre do lado de cá, certo? Eu não posso utilizar depois dos verbos o lhe ou o lhes, porque todos são transitivos diretos e o lhe ou o lhes é utilizado no caso de verbos transitivos indiretos. A gente pode excluir umas questões aqui só de olhar. Eu tenho um lhe aqui, eu tenho outro lhe aqui, está me acompanhando? Ó, popularizou-lhe. Então, essas aqui já estão fora. Além disso, eu tenho que me lembrar de que sempre que eu uso esses advérbios aqui, eles serão partículas atrativas, eles vão atrair o pronome para eles. Então deverá ficar, essa primeira parte deve ficar assim, sempre as retratava. O as deve passar para cá, porque o sempre puxa. Em qual parte eu tenho assim? Eu tenho a letra A? Não. A letra B? Não. A letra C? Também não. Tanto é que a letra C apareceu ilhês, coitado. Estou fora. Eu só tenho a letra D e a letra E. Então, eu vou marcar que está correta. As duas estão corretas. Eu vou marcar aqui com o meu amarelão e vou marcar aqui com o meu amarelão. Beleza. Vamos agora para a segunda parte. E a missão era explorar o espaço. Então, a missão era explorá-lo. Explorá-lo.
explorá-lo. Oxítona, terminada em A, era explorá-lo. Você sabe como se chama essa colocação pronominal aqui embaixo? Essa daqui é a famosa ênclise. Se fosse antes, no caso desse as aqui, seria próclise. Se fosse no meio do verbo, se chamaria mesóclise. Se é depois, no caso do explorá-lo, é uma ênclise. Agora que popularizou o uso da telefonia móvel, que o popularizou ou que popularizou o que, ele vai atrair o. Então a resposta é a letra E. Muito tranquilo também. Se você teve dúvida nessa questão, a sua dúvida remete à transitividade verbal, primeiro tipo de dúvida. E o segundo tipo de dúvida é colocação pronominal. Você procura no canal um vídeo que fala sobre colocação pronominal, sobre próclise, mesóclise e ênclise, e estude, porque essa questão basicamente explora esses dois assuntos. Ficou a letra E. Aplicada em 2017, órgão Câmara de Mogi das Cruzes, São Paulo. Prova procurador jurídico. Temos aqui uma tirinha. Estamos perdidos, slots. Eu tenho um mapa, slits. Júpiter em Sagitário, na casa 8. O outro fala, esse tipo de mapa astral não vai ajudar nada, slots. Agora, para completar aqui em cima, de acordo com as opções aqui embaixo. Slits adverte o companheiro. Entendeu a jogada? Quem adverte, adverte alguém de alguma coisa. Exemplo, eu vou adverti-lo do perigo. Então tem que procurar aqui alguma coisa que fale em de, ou tu, ou da. Eu vou encontrar a letra A, que tem o de, a letra B, o de, e a letra C, o de. Pronto, vou marcar com o amarelão. Lendo agora com o de. Slits adverte o companheiro de que estão perdidos no espaço. Slots mostrando-se de alguma maneira. Qual maneira que ele se mostrou? Ele se mostrou proativo, temeroso ou diligente. Eu não sei utilizar nem proativo, nem temeroso, nem diligente. Vamos deixar então de sacanagem essa segunda aqui, vazia. Na terceira, eu estou falando assim. Um camarada adverte o companheiro de que estão perdidos no espaço. Que é esses dois caras aqui. O segundo, ele se mostra de uma maneira. Que maneira que ele se mostrou? Proativo, temeroso ou diligente? Isso aqui a gente não sabe usar. Mas, coitadinho, ele tentou ajudar. Ele tentou dar uma forcinha. Ele falou, olha, eu estou com um mapa aqui, brother. Esse mapa aqui vai ajudar. Qual a informação do mapa? Júpiter em Sagitário na casa 8. Ele ajudou? Não. Isso mostra que ele foi inexperiente, que ele foi inconsequente ou que ele foi estabanado. Olha só, aqui já dá para matar. Inexperiente é um camarada que não tem experiência. Inconsequente é quando ele fala uma coisa sem medir as suas consequências, que podem ser graves, violentas. E estabanado é o camarada que toma qualquer rumo. Ele toma qualquer decisão de qualquer jeito. Eu acredito que ele foi inexperiente, coitadinho. O amigo dele falou que ele estava perdido. Aí o outro cara, em total inexperiência, ele falou que tem um mapa. Mas no caso era o mapa astral. Então ele foi inexperiente. Tudo indica que a resposta é a letra A. Mas eu vou ver as outras possibilidades aqui para baixo. A letra D já está totalmente desmarcada por causa do D, do de, aqui no início, né? Mas inexperiente, completando aqui, primeiro a gente não sabe.
afirma que tem um mapa e eles vão pegar esse mapa e vão se orientar. Então, é um mapa com o qual eles vão se orientar. Concorda comigo? Você vai se orientar com o quê? Ô, amigão, eu vou me orientar com um mapa que eu tenho aqui. Ah, então o complemento certo é com o qual poderão se orientar. E para finalizar, porém, o mapa, a que ele faz menção. Você faz menção a quê? A palavra agora é menção. Você faz menção a quê? Ao mapa. Então, aqui o A. Então, começando aqui, voltando uma alternativa. Afirma que tem um mapa e eles poderão se orientar. Vocês vão se orientar com o quê? Com o mapa. Então, bateu. A palavra é proativo. E o que seria proativo? Vamos fazer agora, no nosso dicionário, melhor errar aqui do que errar na prova. O que é proativo? Que busca, por antecipação, identificar e resolver possíveis problemas. Que age ou pensa de maneira antecipada. Ok? Então, isso aqui é o proativo. E é o que o camarada fez lá. Ele tentou identificar e tentou resolver possíveis problemas. No caso, o problema dos caras estavam perdidos. Ele agiu ou pensou de maneira antecipada, por isso ele foi proativo. Como resolver um problema desse no vestibular, no concurso? Eu não sabia o que era proativo, portanto, eu não preenchi essa segunda lacuna. Eu fui pela concordância das outras lacunas. E eu fiquei com a letra A. Agora eu vou colocar ela toda amarelona, porque ela está completamente correta. E descobri que é proativo. Bacana? Aplicado em 2016. Órgão, Prefeitura de Guarulhos, São Paulo. Prova, agente escolar. Considere as seguintes construções do segundo parágrafo. O segundo parágrafo de um texto que eu não vou colocar aqui, a gente não precisa dele. Meninas são menos provocadoras do que meninos. Então, eu tenho esse primeiro do que. Segundo, a prática é um pouco mais frequente nas escolas privadas do que na rede pública. Eu tenho outro do que aqui. Questão. Nos contextos em que são empregados, as palavras destacadas estabelecem uma relação de... Vamos ver? Meninas são menos provocadoras do que meninos. Eu estou pegando as meninas colocando de um lado, estou colocando os meninos de outro lado e estou fazendo uma comparação. A prática é um pouco mais eficiente nas escolas privadas do que na rede pública. De um lado eu estou colocando as escolas privadas, de outro lado eu estou colocando as escolas públicas, e no meio estou fazendo uma comparação. Ambos são uma comparação fácil demais também. A questão de leitura. Ficou letra A. Olha que delícia desse exercício. Considere os trechos selecionados do texto. Não foi fácil, entrei no auditório e estavam ali talvez umas 300 pessoas para escutar. Existiram bons legados e maus legados. Os portugueses deixaram o Brasil há quase 200 anos. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, as formas verbais destacadas podem ser substituídas correta e respectivamente por. Vou parar aqui e vou identificar essas formas verbais destacadas. Estavam, existiram e o a. Vamos tentar fazer. Não foi fácil, entrei no auditório e estavam ali talvez umas 300 pessoas para escutar. Esse estavam eu posso substituir por reunia-se ou reuniam-se. Ora, para começar, o verbo reunir, eu vou fazer uma doideira aqui, tá? Não sei se você vai me acompanhar por esse lado. O verbo reunir é um verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto e ele tem mais o se, viu a sacanagem? Reunir mais o se, esse se, agregado a um verbo transitivo direto,
ele será um agente apassivador. Se ele é um agente apassivador, ele tem que concordar em número com o que vem depois dele. Estavam ali umas 300 pessoas, estavam, plural, reuniam-se, plural. Então, fiquei com a letra C, com a letra D e com a letra E. Cadê o amarelo? Olha ele aí, ó. Fiquei com a letra C, letra D e letra E. Segundo ponto, existiram bons legados e maus legados. Esses bons legados estão depois de existiram? Eu sei que vai ter nego no canal aí agora que vai falar que eu utilizei o método errado. E eu já vou responder para esse camarada que está falando que eu estou usando o método errado. Esse método é o método mais lógico, meu brother. Se esses bons legados estão antes do existiram, substituindo existiram por houve, se o bons legados está antes, ficaria houveram. Se os bons legados estiver depois do houve, o verbo permanecerá no singular. Então é houve. Entendeu a jogada que eu fiz? Que deu um amarelo aqui. Eu uso assim, presta atenção. Se eu tenho bons legados antes do verbo haver, ele pluraliza e se torna pessoal. Se eu tenho o verbo haver e o lance depois dele, o verbo haver vai ficar impessoal e ele ficará no singular. Essa é a regra que eu uso, que sempre usei e sempre deu certo. Tem gente que não concorda. Eu estou só te dando a dica. Você pode usar o lado gramatical. Eu uso esse lado aqui que é bem mais prático. Então ficou ouvi. Terceiro lance. Os portugueses deixaram o Brasil há quase 200 anos. Esse há é um verbo haver indicando tempo passado. Então eu vou falar faz ou fazem. Queridão, alguém ou alguma coisa pode fazer quase 200 anos? Não, o sujeito é inexistente, portanto o verbo fica no singular. Ficou a letra C. Fácil, muito fácil essa questão, mas eu tenho que ficar esperto com o verbo haver, o verbo fazer e o verbo reunir, sabendo a sua transitividade e sua colocação na oração. Bacana? Correto a letra C. A forma verbal destacada nesse trecho do terceiro parágrafo, choveram justificativas e até acusações para explicar as situações, pode ser substituída conforme a norma padrão da língua por. Primeiro, esse terceiro parágrafo aqui não existe, retirei de um texto que não tem valor para a gente. Observe que ele está pluralizado. Alguém pode chover? Olha, se for denotativo em sentido de dicionário, não pode. Mas esse aqui está sendo usado no sentido conotativo, ou seja, interpretativo. Existe aqui uma figura de linguagem. Então, ele pode ser substituído conforme a língua padrão por. Eu tenho o houve, o surgiu, o apareceu, o foi apontado ou foram citado. Lembra-se do exercício anterior, onde eu usei o verbo haver e ele ficou no singular porque o complemento ficou depois do verbo haver? Então vamos ver se vai funcionar aqui. Vou tirar o choveram e vou colocar houve. Ficou houve justificativas e até acusações para explicar as situações. Funcionou. Por quê? O que seria sujeito para o verbo se tornou objeto direto. Houve. Houve o quê? Justificativas. Nesse caso aqui, o verbo se torna impessoal. Viu que bacana que o meu método funciona? Ficou assim. Houve justificativas e até acusações. Não ficou houveram. Por quê? Se esse houve estivesse aqui, olha o que eu vou fazer. Aqui. Aqui seria houveram. Depois. Mas como ele não está depois, ele está antes. Então, houve. Letra A.
marcado já. E se fosse surgiu? Surgiu já é um verbo pessoal. Quem é que surgiram? Justificativas, o sujeito é invertido. Então, no lugar de surgiu, deveria ser surgiram. Letra B está errada. Vamos tentar fazer agora sem escrever. Letra C, apareceu. Apareceu também é um verbo pessoal, então deveria ser apareceram. Letra D, foi apontado. Foram apontadas, justificativas. Letra E, foram citado. Foram citadas, justificativas. Portanto, ficou a letra A. Simples demais, uma questão de raciocínio, ainda usando a minha regrinha super simples do ouve. Se tiver dúvida, volte um pouquinho o vídeo e tente entender essa explicação minha do ouve. Olha que teteia dessa questão aqui, bicho. A forma verbal deveríamos, no início do último parágrafo, que também não nos interessa, apresenta uma pererê. Dúvida, ordem, sugestão, constatação ou hesitação. Como é que você responde isso? Na interpretação? Se você interpretar, cara, fica aquele lance assim, o que eu acho, né? O que eu acho de deveria? Eu faço assim, eu deveria, tu deverias, ele deveria, nós deveríamos, vós deveríeis, eles deveriam. Deu para sacar o que eu quis dizer? Não? Então vou colocar para você aqui, ó. Modo indicativo. O indicativo são coisas que realmente vão acontecer. E qual é o tempo? Futuro do pretérito. O que significa isso que eu fiz aqui? Você fala, pô, Carlão, você pirou. Não, pirei não, filho. Olha como é que o bagulho aqui é simples. Quando eu falo modo indicativo, é de alguma coisa que vai acontecer. Ele é objetivo, ele não é subjetivo. Qual é o modo que é subjetivo? É o modo subjuntivo. E eu estou trabalhando com o futuro do pretérito. Ou seja, se eu utilizar isso no futuro, vai funcionar. Entendeu a dica? Futuro do pretérito. Futuro do presente é utilize. Utilize no futuro. Utilize. No futuro do pretérito. Caso você venha a utilizar, então é uma dúvida? Não. É uma ordem? Também não. É uma sugestão. Olha que bacana. Olha como é que vai casar agora com o meu futuro do pretérito. No futuro, tente utilizar isso. Então, é uma sugestão. Viu que eu não precisei voltar nesse último parágrafo aqui? Só pelo verbo, eu sei que se trata de uma sugestão para o futuro. É uma sugestão porque é o pretérito. Porque se fosse futuro do presente, seria uma ordem. Use no futuro, use. Como é pretérito passado, não é isso? Pretérito é igual a passado. Você sabia disso? Sinônimo de pretérito é passado. Então, futuro do passado, ou seja, se eu pudesse voltar e fazer esse futuro, é uma sugestão. Então, eu matei essa questão pelo modo do verbo e pelo tempo do verbo. Letra C. Agora, esse aqui tem um texto, cara, que eu não consegui pegar como texto, saca? Ele veio como imagem. Então, não vai dar para mexer aqui em cima, não. Tá vendo isso aqui, né? Isso aqui é uma imagem. Eu copiei e colei. Mas vamos fazer da mesma maneira. De acordo com a norma padrão, as lacunas do texto devem ser preenchidas respectivamente com... Lendo. Dizem que fui louca de... perdoá-lo, perdoar-lhe, perdoar ele, perdoá-lo e perdoar ele. Então, o lance aqui é o seguinte, é a transitividade do verbo perdoar. Vamos ver. Quem perdoa, perdoa alguém. Trata-se de um verbo transitivo, direto. Correto?
E quando eu trato um verbo transitivo direto, a forma utilizada é perdoá-lo. Então eu fiquei com a letra A. Acho que eu falei meio alto agora no microfone, né? E a letra D. Eu estou meio surdo por causa da gripe também. Ficou a letra A e letra D. No interior de São Paulo, vítima adota ladrão de primeira viagem que invadiu casa. Cara, esse ladrão aqui, ele invadiu a casa. Ladrão invadiu casa. O que eu vou botar aqui? Pronome relativo que. Por que eu vou usar o pronome relativo que? Ele é relativo à palavra anteriormente citada. Ladrão. Aí você fala, Carlão, mas não é ladrão que é a palavra anteriormente citada, não é viagem. Meu amigo, de primeira viagem é um adjunto adnominal do núcleo ladrão. Portanto, fica assim, ladrão de primeira viagem que invadiu casa. Para tirar a dúvida, eu coloco no lugar do que, eu coloco o ladrão. Ladrão invadiu casa, realmente ficou comprovado que se trata da letra A. Fácil demais da conta. O que eu usei para matar essa questão? Eu usei transitividade e um pedaço de pronome relativo. Ficou correta a letra A. Na voz ativa, a passagem charges, montagens e até samba foram criados para chamar a atenção sobre o tema, assume a seguinte redação. Então ele está falando assim, que isso daqui, mete um amarelão aqui agora para a gente sair fora da dúvida. Isso no amarelão está na voz passiva. Eles querem que você transforme essa voz passiva em voz ativa. E assim ele ficará como uma dessas questões aqui. Vamos ler novamente. Na voz ativa, essa passagem assim assumirá a seguinte redação. Entendeu o esquema? Quer dizer que esse lance aqui está na voz passiva. Você tem alguma prova disso? Tenho. Eu tenho foram criados. Quando tem essa construção aqui, uma locução verbal formada por um verbo significativo e um verbo auxiliar, eu tenho uma voz passiva. Passando para a voz ativa. Letra A. Para chamar a atenção sobre o tema, criaram charges, montagens e até samba. Engraçado. Essa é a voz ativa. Marquei. Letra B. Criaram-se charges. Meu amigo, eu estou saindo da voz passiva e aqui na letra B eu tenho outra voz passiva no criaram-se. Errado. Meti um negrito lá para você ver. Letra C. A atenção sobre o tema foi chamada com a criação de charges. Foi chamada, dois verbos, igual foram criados. Está errado. Além de misturar o criado com o verbo chamar. Então, vou marcar isso aqui para você. Ó. O erro está aqui. Letra D. Criou-se charges. Isso aqui está assim, infinitamente errado. Primeiro que eu tenho uma voz passiva aqui, olha. Tchananã. E segundo, verbo transitivo direto mais o se, seguido de uma palavra pluralizada, deveria ficar criaram-se. Então, esse aqui está completamente errado, mesmo se fosse a questão correta. Letra E. A chamada de atenção sobre o tema fez-se com criação. Fez-se? Estou fora. Passiva também. Observou o lance? Mais uma vez, o que pediu no exercício? Ele lhe deu aqui um lance que está na voz passiva e te pediu para achar a voz ativa, que corresponderia a uma dessas respostas. Então, uma dessas respostas aqui deveria estar na voz ativa. Foi isso que eu fiz. Eu procurei a resposta na voz ativa, porque as outras não estavam. As outras estavam na voz passiva também. Então, ficou a letra A. Aplicada em 2015, órgão Prefeitura de Suzano, prova auxiliar de secretaria.
Tá vendo que eu estou botando uma porrada de concursos com a mesma banca? Isso é para você perceber como trabalha a VUNESP, como que ela bota os assuntos misturados. Eu não tenho condição de te explicar isso aqui nos mínimos detalhes. Eu vou te dar a videoaula caso você tenha dúvidas. Vamos fazer. O trecho "Nós estamos estudando vários ecossistemas" está corretamente transcrito para a voz passiva conforme a nova padrão em... Bacana, para aí. Nós estamos estudando vários ecossistemas, então deverá estar na voz ativa. Não entendeu? Vou lhe explicar. Esse trecho está corretamente transcrito, ou seja, reescrito, ou seja, escrito novamente, para a voz passiva, conforme a nova padrão, em... Então aqui ele está te dando uma voz ativa e quer que você encontre a voz passiva dele, que vai estar aqui entre a letra A e a letra E. Vários ecossistemas nós estamos estudando. Nós estamos estudando vários ecossistemas. Tem prova de que isso aqui é uma voz passiva? Tem dois verbos aqui, olha. Como fazer então? Eu vou pegar esse pedaço aqui e vou tirar uma cópia para mim. Venho aqui embaixo e colo ele aqui. Eu vou alterar a ordem, olha. Vários ecossistemas, vem para cá. Deixo aqui. Estão sendo estudados por nós. Essa é a resposta. Eu peguei esse pedaço que eu fragmentei na sua frente aqui no vídeo, não é isso? Ele estava aqui. Ele estava aqui, ó. Eu passei para baixo. Pronto. E ficou assim: vários ecossistemas estão sendo estudados por nós. Tem aqui uma marca da voz passiva? Tem. Eu tenho o agente da passiva aqui, ó, por nós. Então vai ficar a letra E. Bacaninha? Qual era o pega desse exercício? Ele está te dando uma voz ativa e você deve encontrar a voz passiva embaixo. Não sabe essa matéria? Procura o vídeo no meu canal que fala sobre voz ativa e voz passiva. Aqui ficou a letra E. Aplicada em 2007, órgão, Tribunal de Justiça, São Paulo. Prova, técnico judiciário. Difícil? Super simples, mas requer aí uma atenção. Não vou ler esse troço com você não, cara. Então dá uma lida aí, ó. Dá uma pausa no vídeo e dá uma lida nesse texto. Agora eu vou resolver a questão. Vamos ver se você vai cair nessa pegadinha. É necessário discutir que tipo de profissionalização devemos promover. Beleza. Ele está falando que a oração substantiva em destaque é essa aqui em itálico. Deixa eu botar em amarelão para você. Vai ficar mais fácil. Funciona sintaticamente como? Em outras palavras, ele quer falar assim: qual é a função dessa oração subordinada substantiva? É uma oração subordinada substantiva. Tererê. Eu quero que você responda aí agora, dá pausa no vídeo e responda. Depois você tira a pausa e vão meter o louco. A gente mete o louco assim. O camarada desavisado chega aqui e fala assim: olha, que é necessário discutir? Ele vai obter a seguinte resposta: que tipo de profissionalização devemos promover? Aí ele vem correndo e marca a letra D. E aí ele erra. Porque isso aqui tem que ter atenção, meu compadre. Eu pego esse primeiro pedaço. É necessário. Que é necessário? Beleza? Esse aqui é um trecho que representa a oração principal. Depois vem outro verbo. Que é necessário? Discutir. Esse discutir é a oração subordinada substantiva subjetiva do é necessário. Depois eu olho para o verbo discutir e falo assim: quem discute, discute alguma coisa. Discutiu o quê? Que tipo de profissionalização devemos promover?
Então a pergunta ela deve partir do discutir e não do é necessário discutir. Aí você vai encontrar que na pergunta discutir o que, você vai encontrar a resposta como objeto direto. Super pegadíssima, né, cara? Aqui você vem todo estabanado, todo doidão, todo na correria, chega aqui, mete as caras, toma ferro. Então se liga na parada. Na realidade é um objeto direto da palavra, do verbo discutir. E não um sujeito disso aqui. Geralmente a galera vai por isso aqui, ó, por não fragmentar o período. Ficou a letra E. Assinale a alternativa em que se repete o tipo de oração introduzida pela conjunção se, empregado na frase. Questionamos também se uma corporação profissional deve ter carta branca para determinar a dificuldade das provas. Beleza, parou aqui. Ele quer saber esse lance aqui, ó, amarelão nele. Lendo outra vez, assinale a alternativa em que se repete o tipo de oração introduzida pela conjunção se. Eu vou pegar esse pedaço aqui e vou fragmentá-lo. O primeiro pedaço é esse aqui. Questionamos. Questionamos também. Quem questiona, questiona alguma coisa. Tem sujeito aqui? Tem. Nós. Sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Está escondido atrás do verbo. Quem questiona, questiona alguma coisa. Questionou o quê? Se. Bacana? Então esse se introduz uma oração subordinada a substantivo objetiva direta. Não sabe o que é isso? Procura período composto no canal. Letra A. A sociedade não chega a saber se... Então vamos marcar esse se aqui. A sociedade não chega a saber. A saber o quê? Se os advogados são muito corporativos. Essa letra, meu camarada, já deu letra A. Tá dando fácil esse negócio. Espero que você esteja achando isso fácil, tá? Senão você tem que reassistir algumas aulas aí. Então ficou letra A, porque esse se, ele tem o mesmo valor desse se aqui em cima, que é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Aplicado agora em 2006, eu estou regredindo, né, no tempo cronológico. Agora eu estou em 2006, a partir de 2017, agora vamos investigar 2006. Órgão, Tribunal de Justiça de São Paulo, prova técnico judiciário. Em fez de tudo para sobreviver, a oração em destaque é. Então a oração em destaque é essa daqui, ó, que está em itálico, para sobreviver. Meter aqui um amarelão. Ela é uma oração subordinada adverbial final, encerrando a ideia de finalidade. É essa, cara. Pô, mas tá dando tudo letra A agora, hein? Você consegue explicar para mim? Eu consigo. Fez de tudo a fim de sobreviver. Entendeu o esquema? Fez de tudo com a finalidade de sobreviver. Simples. É um período composto utilizado de maneira tranquila, em que você não precisa decorar os lances para responder. Você tem que interpretar aqui, olha, ela está com o intuito de final, encerrando a ideia de finalidade. A finalidade dele em fazer tudo era sobreviver. Letra A também. Se eu estava voltando no tempo, agora eu vou avançar, cara. Vou botar aqui, ó. Aplicado em 2016, órgão Prefeitura de Teresina, prova para professor de português. Vamos ver aqui. O que gostávamos era de estar juntos. A divisão correta dos elementos formadores da palavra em destaque é. A palavra em destaque é gostávamos. Como eu vou fragmentar essa palavra? Eu vou separar assim, olha. Esse pedaço que é chamado de radical. Depois vem uma vogal temática. Depois eu tenho vamos. Eu tenho duas desinências. Uma modo temporal e uma número pessoal. Então eu tenho duas desinências, uma vogal temática e o radical. Se eu junto o radical com o A, forma o tema. Não é correto isso. O correto é você separar tudo minuciosamente. Então a correta vai ser a letra B. Olha só.
Eu tenho aqui radical, vogal temática, desinência, desinência. Letra B. Se você não sabe isso, vá lá em formação de palavras. Terminamos aí mais uma porrada de exercícios. Esses foram da VUNESP. Agora eu estou empenhado num trabalho, eu estou montando um resumo para quem vai prestar o concurso da Polícia Militar da Bahia. Ainda nesse final de semana eu vou postar outro vídeo com algumas orientações para quem vai fazer esse concurso. E ele serve, de um modo geral, para quem está prestando concursos. Vou botar um esquema direcionando as aulas de que vocês precisam e vou colocar também uma gramática bem resumida, somente com o assunto que foi exigido pela Polícia Militar da Bahia, tá? Então, por favor, inscreva-se no canal, muito importante para mim, aqueles blá 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 de sempre. Isso aqui, cara, é uma motivação, certo? Olha aqui, 8.662. Se você puder dar uma força pra gente, o canal crescer e aí o YouTube começar a pagar um pouco mais, eu poder comprar um computador novo, e aí a gente fica feliz, né? Então, muito obrigado aí pela sua presença, pela sua companhia. Nesse final de semana tem mais vídeo, eu te vejo, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Valeu!